Bolsonaro estava delirando na floresta quando o cachorro Caramelo o viu e evitou o pior. Ele falava com as árvores, caminhava sem rumo, e jurava que ouvia as plantas responderem. Desidratado, perdido e sem saber onde estava, ele estava à beira do colapso quando um cachorro Caramelo surgiu do meio do mato, e foi aí que tudo mudou. O que aconteceu na floresta a partir desse encontro inesperado desafia a lógica, a memória e a própria noção de realidade. Há quem diga que a mata guarda segredos antigos, e há quem jure que nada daquele encontro foi coincidência. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa história surpreendente. Porque o que vem a seguir vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre destino, escolhas e redenção. A manhã começava a pesar como ferro quente sobre o verde espesso da floresta. O ar, espesso e úmido, colava na pele como um pano molhado, abafando os sentidos. O silêncio era quebrado apenas pelo som ritmado das cigarras e o estalo intermitente de galhos sob pés cambaleantes. Entre cipós, troncos e folhas grossas, uma figura humana tropeçava como se lutasse contra a própria mente. Camisa aberta, olhos avermelhados, voz rouca. Seus murmúrios saíam descoordenados, misturando frases políticas desconexas, memórias confusas e ordens a ninguém. Era um homem conhecido, embora ali, naquele cenário selvagem, ele não passasse de um andarilho desorientado. Eu mandei fazer, o Brasil. Eu, tenho que obedecer. Murmurava, olhando para uma árvore como se ela fosse um microfone. Suas mãos tremiam. A sede queimava sua garganta. A floresta parecia girar. Mas, do outro lado do mato fechado, alguém o observava com olhos atentos e silenciosos. Era um cachorro. Um vira-lata de pelo caramelo, sujo de terra, com as orelhas manchadas de poeira e os olhos de um âmbar vivo. Estava ali, imóvel, farejando o vento, analisando os passos daquele humano que parecia deslocado da própria realidade. Seus músculos estavam tensos, não de medo, mas de curiosidade. O cachorro se chamava apenas o Caramelo, nome que a vila próxima usava para descrever qualquer vira-lata de rua. Mas aquele, em especial, era diferente. Ele já havia visto muita coisa. Já havia seguido trilhas que ninguém ousava cruzar, já havia voltado de lugares que os humanos diziam amaldiçoados. Tinha um faro aguçado, mas mais do que isso, uma intuição quase humana. Como se carregasse dentro do peito não só um instinto, mas um propósito. E algo naquele homem, e algo naquele olhar perdido, atraiu o Caramelo. Ele se aproximou, devagar, sem latir, sem se anunciar. Apenas caminhou. Chegou perto o suficiente para que o homem pudesse vê-lo, mas ficou imóvel, parado, olhos fixos. O homem, confuso, recuou um passo, tropeçando e caindo sentado sobre a terra úmida. E cachorro? Disse, com voz embargada. Eu tô vendo um cachorro? Aqui. Agora. O cachorro se sentou. Não havia ameaça em seu olhar. Apenas presença. Por um instante, o tempo pareceu parar. O barulho da floresta sumiu. O homem esfregou os olhos, como se tentasse acordar de um pesadelo. Você é de verdade? Caramelo inclinou levemente a cabeça para o lado. A barriga do homem roncou. A sede já era insuportável. Seus lábios estavam rachados. Ele olhou ao redor, sem saber para onde ir, completamente desorientado. A mata densa fechava os caminhos, e não havia sinal de trilha. Apenas folhas, sombra e calor. Caramelo se levantou e caminhou alguns passos para o leste. Parou. Olhou para trás. E esperou. Você quer que eu te siga? O homem perguntou, com voz fraca. O cachorro deu mais um passo e parou novamente. Havia algo nos seus olhos que não pedia. Convidava. E o homem, talvez por falta de opção, talvez por algo mais profundo, aquela intuição antiga que só se manifesta quando a razão já falhou, se levantou com dificuldade e começou a seguir. O caminho não era fácil. Galhos arranhavam a pele, pedras escorregadias ameaçavam cada passo, e o cansaço fazia os joelhos tremerem.
Mas Caramelo seguia firme, sempre a poucos metros à frente, parando apenas para olhar para trás e checar se o homem ainda estava ali. Após quase 1 hora de caminhada, a mata começou a clarear. O ar ficou mais fresco. E então, surgiu um pequeno riacho, escondido entre samambaias e raízes antigas, com água cristalina que corria entre as pedras. Caramelo se aproximou da margem e esperou. O homem caiu de joelhos e começou a beber desesperadamente com as mãos em concha. Você me trouxe até aqui, e disse ele, ofegante, entre goles e soluços. Caramelo apenas sentou-se à sombra de uma árvore e observou. O homem deitou-se no chão e fechou os olhos. Era a primeira vez em dias que sentia algum alívio. A febre parecia baixar. A dor de cabeça dava trégua. O som da água correndo o embalava, e por um breve momento, ele se esqueceu de quem era. Ali, na floresta, naquele pedaço esquecido de mundo, ele era só mais um ser tentando sobreviver. O cachorro não se afastou. Passaram-se horas. O sol começou a descer, tingindo o céu de laranja através das frestas da copa das árvores. O homem acordou com o estômago roncando. Ainda fraco, mas mais lúcido. E agora, cachorro? O que eu faço? Caramelo se levantou. Deu um latido seco. E então olhou para o norte. Lá, entre os troncos, havia um rastro. Marcas leves no chão, quase invisíveis, mas que o cachorro parecia conhecer de cor. Ele começou a andar novamente. O homem hesitou, mas seguiu. No caminho, o mato começou a mudar. O verde era mais claro. Frutas silvestres surgiam aqui e ali. O cheiro da floresta ficou menos ácido, mais doce. Pássaros passaram a cantar em tons altos. Era como se a mata estivesse mostrando outra face, mais acolhedora, menos ameaçadora. Mas, no fundo, o homem ainda sentia medo. Não só da floresta, mas do que viria depois. Do que encontraria se conseguisse sair. O que restaria dele do lado de fora? Caramelo continuava a guiar, silencioso, firme, determinado. Eles caminhariam até escurecer. E ainda seria só o começo. O breu caiu com força sobre a floresta. Sem as luzes da cidade ou o barulho de carros, a escuridão era completa, e o som do mato parecia amplificado. Cada grilo, cada batida de asa, cada folha que caía tinha presença. O homem, jamais consciente, olhava ao redor com uma mistura de inquietação e reverência. Seus olhos estavam mais alertas agora, mas o medo seguia firme dentro do peito. O tipo de medo que não vinha do perigo, mas do vazio, o medo de não saber mais quem era, de não reconhecer o próprio caminho de volta. Caramelo, por outro lado, parecia confortável com a escuridão. Seus olhos acostumados ao breu seguiam atentos, e seu corpo relaxado indicava que ali, naquela floresta viva, ele estava em casa. O cachorro caminhava com tranquilidade, farejando o chão de tempos em tempos, parando apenas quando percebia que o humano precisava descansar. Depois de um trecho particularmente íngreme, Caramelo subiu numa pedra grande, olhou para o horizonte escuro e latiu uma vez, seco. O som ecoou pela mata e foi respondido por algo ao longe, não um latido, não um rugido, mas um som ritmado, de algum tipo de instrumento percussivo. Um tambor. O homem se levantou, surpreso. Você ouviu isso também, né? Ele sussurrou. Caramelo desceu da pedra, abanando o rabo com leveza, e começou a seguir em direção ao som. A trilha parecia mais firme ali. O chão estava abatido. Pequenas lanternas de óleo improvisadas começaram a surgir nas árvores. Sinais de presença humana. O homem se apoiava em um galho grosso como bengala. Já não falava com as árvores, não gritava para os céus. Agora observava em silêncio. Algo dentro dele começava a se transformar, ainda tímido, mais real. Logo adiante, o mato se abriu para uma clareira. Uma pequena comunidade estava reunida ao redor de uma fogueira. Havia uma barraca de palha, uma mesa feita de troncos, redes penduradas em árvores e figuras sentadas em silêncio.
A fumaça do fogo dançava no ar, misturada ao cheiro de milho assando e folhas queimadas. O som que ouviram era de um tambor feito de couro, tocado por um jovem magro de tranças longas e olhar tranquilo. Quando o homem apareceu, conduzido por Caramelo, todos olharam. Mas ninguém se levantou, ninguém correu para abraçá-lo, ninguém demonstrou surpresa. Apenas o encararam como se ele fosse apenas mais um errante, alguém trazido pela mata. Uma mulher, de rosto forte, olhos escuros e pele marcada pelo sol, caminhou até ele. Trazia uma cabaça com água e uma expressão neutra, sem julgamento. A floresta quis que você viesse, disse, entregando a cabaça. O homem a pegou com as mãos trêmulas. Bebeu em silêncio. Depois, sentou-se à beira da fogueira. Ninguém lhe perguntou quem era, de onde vinha ou por que estava ali. Era como se não importasse. Naquela noite, ele era apenas um corpo cansado que precisava de calor, comida e tempo. Caramelo deitou ao lado da fogueira, perto do homem, mas com os olhos abertos, vigilantes. Mais tarde, deitado em uma rede improvisada, com o corpo doendo e a mente em silêncio, o homem olhou para o céu entre os galhos. As estrelas pareciam mais próximas dali. Que lugar é esse? Murmurou. Entre o que você lembra e o que esqueceu, respondeu uma voz masculina, vindo do escuro. Era um senhor idoso, de cabelos ralos e pele enrugada. Usava um colar feito de sementes e um cajado torto. Aqui é onde a floresta guarda o que o mundo esqueceu, continuou. E ela só chama quem precisa lembrar. O homem não respondeu. Apenas fechou os olhos. Nos dias que seguiram, o homem começou a participar da rotina da comunidade. Aos poucos. Primeiro lavando frutas, depois ajudando a coletar lenha. Ainda não dizia quem era, e ninguém perguntava. As pessoas o chamavam apenas de o forasteiro, com naturalidade, como se esse fosse seu nome. Caramelo estava sempre por perto, acompanhando silencioso. Às vezes desaparecia por horas, voltando coberto de folhas ou com algum objeto estranho na boca, um pedaço de tecido antigo, uma ferradura enferrujada, um botão dourado. Foi com esse botão que a segunda grande mudança começou. Certa tarde, o cachorro deixou o botão diante do homem enquanto ele limpava a entrada de uma trilha. O homem pegou o objeto e arregalou os olhos. Eu conheço isso, sussurrou. Ele virou o botão entre os dedos, tentando entender. Era do paletó do meu pai, e isso é impossível. O velho que o havia recebido apareceu atrás dele, como se tivesse surgido da mata. Impossível não é o mesmo que inexistente. Às vezes, a floresta devolve o que o tempo engole. O homem ficou em silêncio por minutos. Pela primeira vez em dias, lágrimas escorreram. Não de dor, mas de lembrança. Era como se a floresta estivesse cutucando um lugar esquecido dentro dele. Naquela noite, ao redor da fogueira, o homem contou. Pela primeira vez, falou. Contou que seu pai havia desaparecido naquela região quando ele ainda era jovem. Contou que foi criado sob a sombra desse silêncio. E que, ao longo da vida, construiu muros com palavras, discursos e promessas, mas que lá dentro, no fundo, nunca soube quem realmente era. Eu achava que comandava as pessoas, e mais nem minha própria história eu conhecia, disse, voz embargada. Todos ouviram em silêncio. E quando terminou, ninguém o aplaudiu. Ninguém disse eu sinto muito. Apenas se levantaram, um por um, e o deixaram sozinho com Caramelo ao lado. E foi ali, naquele momento solitário, que o homem compreendeu que não era a redenção o que procurava. Era reconexão. A partir do dia seguinte, o homem passou a ouvir mais do que falar. Ajudava na plantação, aprendeu a preparar as folhas para chás, a reconhecer sons dos animais. Começou a chamar as pessoas pelos nomes. Sorriu pela primeira vez. Riu, até. E nas noites de silêncio, conversava com Caramelo como se fosse velho conhecido. Você sabia desde o começo, né? Dizia, passando a mão atrás da orelha dele. Sabia que eu precisava voltar para cá, e para mim mesmo. Caramelo abanava o rabo levemente, em silêncio.
Na terceira semana, algo inesperado aconteceu. Um grupo de turistas se perdeu na trilha próxima ao rio. A notícia chegou até a vila por um morador que havia descido até o posto de saúde. Era o tipo de situação que exigia ação rápida. Sem esperar ordens, o homem se ofereceu para ajudar. Pegou uma lanterna, preparou uma mochila com água e comida, e partiu, guiado, mais uma vez, por Caramelo. Foi a primeira vez que ele saiu da vila sem medo. Agora era ele quem confiava no faro do cachorro. Horas depois, encontraram os turistas em um trecho perigoso da trilha, desidratados e assustados. Com calma, os orientou até um ponto seguro. Caramelo farejou o caminho mais curto. E quando voltaram, a vila o recebeu não com festa, mas com olhos de aceitação. Ele agora fazia parte. Mas o mais importante é que, naquela volta, o homem já não era o mesmo. Ele havia deixado o título do lado de fora da mata. E agora era apenas gente. O tempo na floresta não seguia o mesmo compasso do mundo fora dela. Os dias se encadeavam sem pressa, embalados pelo ritmo da chuva, da terra molhada e dos ventos que dançavam entre os galhos. Dentro da vila, os horários eram ditados pela natureza, o canto dos pássaros ao amanhecer, o cheiro forte do solo depois da chuva, a brisa mais fria que anunciava a noite. Caramelo e o homem, que ainda era chamado de o forasteiro por alguns, mas que agora respondia ao nome com naturalidade, haviam estabelecido uma rotina simples, mas significativa. Caramelo dormia perto da rede dele, caminhava ao seu lado nos afazeres do dia e, vez ou outra, desaparecia sozinho, retornando com algum presente ou trazido da mata. Era como se o cachorro estivesse cavando o passado com o focinho, desenterrando memórias soterradas, coisas que nem o homem sabia que queria ou precisava lembrar. Certa manhã, após uma noite de chuva fina, Caramelo apareceu com um novo objeto. Era uma foto. Amarelada, molhada nas bordas, com o papel já começando a se desmanchar. Nela, um homem jovem sorria ao lado de outro mais velho, ambos segurando varas de pescar, diante de um rio largo e sereno. O mais novo era o homem da floresta, ainda menino. O mais velho, seu pai. Ao ver a imagem, o homem sentou no chão, olhos fixos, silêncio nos lábios. As mãos tremiam. Ele passou os dedos sobre o rosto do pai como se pudesse trazê-lo de volta com o toque. Eu tinha esquecido disso, murmurou. Ele me levava para pescar aqui perto. Ele me disse que esse lugar era onde a terra respira. E nunca mais voltei. Caramelo se deitou ao lado dele, como se entendesse que aquele momento precisava de silêncio. Nos dias seguintes, o homem procurou o velho ancião da vila. Queria saber mais sobre aquela região, sobre os antigos moradores, sobre as histórias que o pai talvez tivesse ouvido e nunca contado. O ancião o levou até um ponto alto da floresta, uma clareira circular cercada por árvores de troncos retorcidos, que pareciam se curvar umas às outras como em saudação. No centro, uma pedra grande com inscrições quase apagadas. Aqui é onde os velhos se sentavam para conversar com a floresta, disse o ancião. Dizem que essas árvores escutam. Que guardam as histórias que a gente esquece de contar. O homem se ajoelhou diante da pedra, passou a mão sobre os símbolos. Caramelo ficou em pé, atento, como se sentisse uma energia diferente no ar. Foi nesse lugar que o homem começou a lembrar. Lembrar de quem havia sido antes da política, antes da fama, antes da vaidade. Lembrou do menino que fazia fogueira com o pai, que escutava o som do mato sem medo, que acreditava que a floresta era um lugar sagrado, não um território a ser dominado. Durante uma semana, ele passou todas as tardes naquele lugar com Caramelo. Às vezes em silêncio. Às vezes contando histórias. Às vezes chorando. A floresta parecia acolher cada palavra, cada lamento, cada confissão. Era como se as árvores de fato escutassem, como diziam os antigos. Até que uma tarde, a guia ambiental da vila, uma mulher chamada Elsa, o procurou. Precisamos conversar, disse ela, séria. Ela o levou até um mirante natural no alto de uma pedra. De lá, via-se ao longe uma estrada recém-aberta, com caminhões e máquinas pesadas cortando o mato como navalha. Isso é um projeto antigo.
Um empresário quer transformar parte da floresta em rota turística. Diz que vai trazer desenvolvimento, emprego, essas coisas. O homem observou, olhos apertados. E a vila? Ignorada. Não somos oficialmente reconhecidos como território protegido. E você sabe como funciona, né? Documentos, influência. Ele permaneceu em silêncio por um tempo. Eu posso ajudar, disse por fim. Achei que você diria isso. Mas quero deixar claro, não precisamos que você fale por nós. Precisamos que você caminhe com a gente. Foi a primeira vez que alguém da vila o confrontou diretamente. E ele aceitou. Juntos, começaram a organizar um plano para resistir à destruição da floresta. Fizeram reuniões com os moradores, gravaram vídeos explicando a importância da biodiversidade local, montaram um dossiê com relatos, fotos, documentos e histórias orais. O jovem cinegrafista, que até então só observava, começou a filmar tudo, os encontros, os depoimentos, o cotidiano da vila. Caramelo, claro, estava presente em cada passo. Mas os obstáculos começaram a surgir. A primeira ameaça foi o bloqueio de acesso. Caminhões começaram a cercar partes da trilha, dificultando a entrada e saída de alimentos. Depois, houve tentativas de intimidação com drones sobrevoando a vila, fazendo barulho durante a madrugada. Por fim, surgiram boatos em que o homem da floresta não era quem dizia ser, que tinha voltado com interesses próprios, que usaria os moradores para se promover. Mesmo assim, ele não recuou. Eu não quero palcos, disse, certo dia, reunido com a comunidade. Pela primeira vez na vida, eu só quero fazer parte de algo maior do que eu. A vila decidiu ir além e promoveria um festival da memória da floresta, um evento tradicional que havia sido abandonado há décadas. Convidariam jornalistas, ambientalistas, representantes do governo, se mostrariam o valor daquela terra viva através da cultura, da história, da conexão com a natureza. Durante os preparativos, Caramelo sumiu por 2 dias inteiros. Todos ficaram preocupados. Quando voltou, estava sujo, com pequenos arranhões, mas arrastando algo amarrado a uma corda, uma antiga placa de madeira com inscrições. Era o letreiro do primeiro posto avançado criado por ambientalistas nos anos 70, que havia sido abandonado. A descoberta se tornou uma peça-chave no dossiê da vila. Era a prova de que aquela área já havia sido protegida no passado. O passado, mais uma vez, voltava pelas patas de Caramelo. No dia do festival, a floresta estava em festa. Bandeiras feitas de pano reciclado decoravam os caminhos. Panelas de barro ferviam com pratos típicos. Jovens contavam histórias ao pé da fogueira. Idosos dançavam com os mais novos. O homem, agora com uma camisa simples e um sorriso verdadeiro, foi convidado a falar. Mas ele recusou. Hoje, a voz é da floresta, disse, e apontou para Caramelo. O cachorro, como se entendesse, subiu sozinho no pequeno palco de madeira improvisado. Sentou-se. E latiu 3 vezes, fortes, como um anúncio. O público riu, se emocionou, aplaudiu. E ali, naquele latido, havia mais verdade do que em muitos discursos. O festival teve impacto. As imagens viralizaram. As histórias da vila chegaram à imprensa. O projeto de estrada turística foi suspenso temporariamente, enquanto estudos mais profundos eram feitos. A floresta, por enquanto, respirava aliviada. Naquela noite, sentado ao lado da fogueira, com o olhar perdido nas estrelas e Caramelo encostado em sua perna, o homem sentiu algo que há décadas não sentia, paz. E não era só por ter feito a coisa certa. Era por, finalmente, entender que nunca esteve acima de nada. Que era só mais um carne, memória e contradição, como todos ali. Ele olhou para o cachorro e sorriu. Obrigado, Caramelo. Foi você quem me trouxe de volta. Caramelo não latiu. Não abanou o rabo. Apenas encostou a cabeça na perna do homem, fechou os olhos, e descansou. As primeiras luzes da manhã entravam pelas frestas da mata com um dourado delicado, quase tímido. Era como se o sol pedisse licença para acordar a floresta.
Na vila, a vida despertava lentamente, acompanhando o ritmo da natureza. Galinhas ciscavam perto das hortas, redes balançavam suavemente com o vento e o cheiro do café de coador misturado à fumaça do fogão a lenha se espalhava, quente e reconfortante. Caramelo já estava de pé. Com os ouvidos atentos, o cachorro caminhava com passos leves pelas bordas da vila. Havia algo no ar, não um cheiro específico, mas uma mudança sutil. Um silêncio diferente. Um vento mais frio do que o comum para aquela hora. Ele farejava o chão com precisão, examinava os cantos, as entradas de trilha. Seus olhos castanhos escuros observavam tudo com a precisão de quem conhece cada centímetro do território. O homem apareceu atrás dele, bocejando. Oh! Que foi, Caramelo? Alguma coisa errada. O cachorro parou e olhou para ele fixamente, como se dissesse: "Oh, vem comigo." Caramelo entrou na mata. O homem o seguiu sem hesitar. Já sabia que o cachorro não caminhava à toa. A trilha escolhida por Caramelo era antiga e pouco usada. O mato cobria boa parte do caminho, e havia marcas de animais silvestres recentes. Eles caminharam por quase 1 hora, até chegarem a uma região de raízes expostas, onde um enorme jatobá crescia como guardião do tempo. Caramelo começou a cavar com as patas, com uma ansiedade que o homem ainda não tinha visto. As patas se moviam rápido, lançando terra para os lados. O homem se ajoelhou e começou a ajudar. Logo encontraram algo, uma caixa de madeira velha, amarrada com cordas de sisal já esfarelando. O homem hesitou. Será que isso é? Abriram juntos. Dentro, estavam vários documentos amarelados, cadernos de capa grossa, cartas, mapas feitos à mão e uma fita cassete protegida por plástico. O homem folheou os papéis com cuidado. Em um dos cadernos, a caligrafia era familiar. É do meu pai. Caramelo se deitou ali perto, ofegante, mas com os olhos atentos. Sabia que aquele momento era importante. As anotações falavam sobre uma antiga expedição de pesquisadores brasileiros que haviam estudado a fauna e flora da floresta décadas atrás. O pai do homem era um dos coordenadores, e nas páginas descrevia não só espécies únicas, mas também a resistência das comunidades locais à presença de empresas de exploração. Havia ali nomes de envolvidos, datas, transcrições de conversas e alertas sobre os riscos da destruição ambiental. Mas o que mais chamou a atenção foi a última anotação, quase uma confissão: "Se um dia meu filho ler isso, quero que saiba, essa floresta ensinou mais do que qualquer livro. É aqui que a alma respira. Proteja esse lugar. É seu também." O homem fechou os olhos, segurando as lágrimas. Ele sabia. E agora eu também sei. Na vila, os documentos foram recebidos com emoção. Els ajudou a digitalizar o material, e o jovem cinegrafista iniciou uma série documental com base nas anotações, usando as falas do próprio homem, agora transformado, como fio condutor. Mas a descoberta incomodou forças externas. Dias depois, uma equipe de engenheiros apareceu na entrada da vila. Diziam que estavam apenas checando as condições do solo, mas a intenção era clara: intimidar. Levaram cópias de documentos, tiraram fotos, filmaram os rostos dos moradores. A tensão voltou a pairar. Caramelo começou a agir de forma diferente. Evitava os engenheiros, latia quando se aproximavam demais da área da nascente, rosnava abaixo. Alguns disseram que ele sentia algo que os humanos não conseguiam perceber. O homem tentou negociar com os engenheiros. Ofereceu diálogo, mostrou os documentos históricos, propôs alternativas. Mas um dos engenheiros foi direto: "Você pode ter mudado, mas tem gente lá fora que ainda te escuta. E essa gente quer ver resultado, não floresta." As palavras doeram mais do que o esperado. Durante a noite, o homem não dormiu. Caminhou em silêncio pela mata, com Caramelo ao seu lado. Sentia-se dividido entre o homem que foi e o homem que estava tentando ser. Seu conflito interno estava mais forte do que nunca. Aquele antigo desejo de provar valor, de ser ouvido, retornava como um veneno sutil. E, ao mesmo tempo, ele sabia: se cedesse, perderia tudo o que tinha reconquistado.
Caramelo parou de repente. Estavam perto de uma árvore marcada com tinta branca, uma marca de corte feita pela equipe externa. O cachorro farejou o tronco, latiu forte, depois olhou para o homem como quem diz, e não pode deixar. No dia seguinte, houve uma reunião com todos os moradores. Eles estão voltando com força, avisou Elsa. Precisamos decidir, resistimos ou nos preparamos para sair? O silêncio caiu. Então, o homem se levantou. Eu já fugi da responsabilidade antes. Já fui omisso. Já fui cego. Mas hoje eu tô com vocês. Eu vou usar tudo o que aprendi lá fora, tudo o que tenho, para proteger esse lugar. Com vocês, e não por vocês. A vila concordou. Iria resistir. Começaram uma série de medidas, acionaram a Defensoria Pública, entraram com pedidos de tombamento ambiental, buscaram apoio de universidades, influenciadores e até artistas. A história do homem que havia sido resgatado por um cachorro caramelo e transformado por uma floresta encantou o país. Caramelo virou símbolo da resistência. Estampava camisetas, inspirava charges, era citado em entrevistas. Mas o cachorro parecia alheio à fama. Continuava fazendo o que sempre fez, encaminhava, observava, protegia. Certa tarde, algo inesperado aconteceu. Um dos antigos aliados políticos do homem apareceu na vila. Era um senador conhecido, escoltado por assessores e câmeras. Vim ver com os próprios olhos essa tal vila encantada que está atrapalhando o progresso, disse, com um sorriso cínico. A tensão se espalhou. O homem, com calma, o recebeu. Levou-o para uma caminhada pela floresta, sem imprensa, sem seguranças. Mostrou a nascente, os troncos cortados, as marcas nos animais, o solo encharcado. Você ainda acha que isso aqui é obstáculo? Perguntou. O senador ficou em silêncio. Ao final, apertou sua mão. Você mudou. A floresta mudou tudo em mim. Ou talvez só tenha me mostrado o que eu escondia. O senador prometeu levar o caso ao plenário. Pela primeira vez em anos, o homem acreditou nele. Na volta, Caramelo estava deitado em frente à cabana, com os olhos semicerrados, como se dissesse, Deus sabia. Nos meses seguintes, vieram vitórias. O tombamento foi aprovado. A vila foi reconhecida oficialmente como território de importância cultural e ambiental. A estrada foi cancelada. E um centro de pesquisa foi construído ali, com o apoio de universidades. O homem recebeu convites para voltar à política. Recusou todos. A minha missão agora é aqui, dizia. E foi ali que construiu sua nova vida, ajudando na escola da vila, organizando arquivos históricos, plantando árvores com as crianças. E, claro, ao lado de Caramelo, sempre. No último dia da estação chuvosa, durante um ritual de agradecimento à floresta, os moradores reuniram-se em círculo. Cada um acendeu uma vela e disse algo pelo que era grato. Quando chegou a vez do homem, ele olhou para Caramelo. Eu sou grato a esse cachorro. Que não me salvou só da floresta. Me salvou de mim mesmo. Caramelo latiu uma vez. Forte. Limpo. E ali, naquele círculo de luz, o homem, o cachorro e a floresta estavam em perfeita harmonia. A floresta estava em festa. Não uma festa de música alta ou fogos de artifício, mas daquelas que só quem conhece a terra percebe. Os ipês haviam florido mais cedo, pintando as trilhas com amarelo vibrante. As cigarras cantavam com uma força quase cerimonial. E a chuva que caiu naquela semana não era tormenta, era bênção, caía suave, nutria, sussurrava segredos antigos nos telhados de palha. Caramelo adorava dias assim. Corria entre as árvores como se o barro sob as patas fosse parte do jogo. Pulava poças. Farejava folhas molhadas e latia em direção aos troncos onde passarinhos se escondiam. Para ele, a água era música, não obstáculo. O homem o observava da varanda da cabana, com um sorriso leve no rosto e uma xícara de café na mão. Aquela era sua manhã favorita desde que havia se instalado de vez na vila. Nada do mundo de fora fazia falta.
O celular estava desligado há semanas. A televisão, desmontada e guardada num armário. O único noticiário que interessava era o som dos sapos na lagoa, porque quando eles cantavam alto demais, era sinal de mudança no tempo. O clima ali era imprevisível, e a vila já tinha aprendido a respeitar seus humores. No entanto, algo estranho começou a acontecer. Durante 3 dias seguidos, a chuva não cessou, pior, não obedecia mais ao ritmo natural da floresta. Era como se o céu tivesse se revoltado. Chovia com raiva. As trilhas encharcadas começaram a ceder, pequenos riachos aumentaram de volume e a plantação comunitária da vila foi parcialmente invadida pela água. Na terceira noite, os moradores se reuniram no centro da vila. Isso não é comum. Nem nos anos de enchente foi assim, disse Elsa, preocupada. A terra está avisando, comentou o ancião. Algo está errado de novo. O homem, inquieto, perguntou, mas o quê? Já barramos a estrada. Os projetos foram suspensos. O território foi reconhecido. Elsa concordou, mas seus olhos estavam distantes. Talvez tenha algo mais profundo. Algo que não vimos. Na manhã seguinte, Caramelo sumiu. Não era incomum que ele desaparecesse por algumas horas, mas dessa vez havia algo diferente. O homem sentiu o pressentimento como um frio na barriga, um vazio que não sabia explicar. Chamou por ele. Procurou nas trilhas conhecidas. Pediu ajuda. Ninguém o viu. Foi só no fim do dia que uma criança da vila o encontrou, encharcado e tremendo, ao lado de um buraco fundo no chão, escondido entre raízes grossas. O cachorro havia encontrado uma entrada subterrânea, algo escavado há muito tempo e depois camuflado pela floresta. Seu focinho estava sujo de barro e seus olhos, inquietos. Com lanternas e cordas, o homem e alguns moradores desceram. Lá embaixo, encontraram uma estrutura antiga. Parecia uma construção esquecida, talvez um antigo posto de mineração artesanal, abandonado décadas atrás. O lugar estava cheio de entulhos, ferramentas velhas, tambores de metal. Tambores de substância tóxica. Alguns estavam furados. O cheiro era forte. A terra em volta enegrecida. Foi ali que entenderam. A chuva não era o problema. O problema estava embaixo. A água da floresta havia alcançado aquele veneno enterrado, e agora o espalhava silenciosamente pela terra. O homem caiu de joelhos. Sentiu o chão girar. Isso estava aqui o tempo todo. Nós não vimos. Elsa se aproximou, com o olhar firme. Por que esconderam? Isso foi enterrado, camuflado, esquecido de propósito. Muito antes de você chegar. Antes até de muitos de nós nascerem. Mas agora é nossa responsabilidade. Naquela noite, o pânico chegou com a enxurrada. Vários moradores começaram a apresentar reações coceiras na pele, náuseas, tontura. A água da nascente estava contaminada. A vila entrou em alerta máximo. E mesmo assim, Caramelo não descansou. Passou a noite caminhando entre os doentes, lambendo mãos, levando folhas medicinais, chamando pessoas com latidos agudos. Parecia entender que algo sério acontecia. Era como se ele dissesse, e não desistam. Ainda dá. O homem organizou uma força-tarefa. Com a ajuda de Elsa e de contatos antigos, conseguiu trazer um grupo de técnicos em meio ambiente para fazer testes. Os resultados confirmaram que a contaminação era real, e antiga. O local subterrâneo era um depósito ilegal, provavelmente de uma empresa desaparecida há décadas. Mas a notícia boa era, e havia tempo para reverter os danos. Eles iniciaram a evacuação temporária da vila para as áreas mais altas da floresta. Barracas foram montadas. O velho ancião conduziu um ritual de proteção. Jovens cuidavam das crianças e dos idosos. Todos faziam algo. Menos Caramelo. Ele só observava. Na segunda noite de evacuação, o homem percebeu que Caramelo não comia. Estava quieto. Os olhos, fundos. Ei, parceiro, o que tá pegando? Perguntou, acariciando seu focinho.
Caramelo apenas se levantou e caminhou em direção ao escuro da mata. O homem, desconfiado, o seguiu. Chegaram novamente ao antigo depósito. Mas Caramelo não desceu. Ele ficou olhando para uma pedra grande, coberta por musgo. Com as patas, começou a raspar. Raspava devagar, como se soubesse exatamente onde e o que procurar. E então, surgiu um símbolo esculpido. Um brasão. O homem reconheceu na hora. Era o brasão da antiga empresa que, décadas atrás, havia bancado projetos de exploração mineral em áreas protegidas. Ele correu de volta para a vila com a informação. Aquilo mudava tudo. Com o brasão e os documentos recuperados no capítulo anterior, agora havia prova concreta de que o local havia sido usado de forma ilegal. Os advogados entraram com uma nova ação. As autoridades ambientais, pressionadas pela mobilização popular online, enviaram representantes federais à região. A mídia voltou. O cinegrafista da vila gravava tudo. Caramelo virou manchete novamente. Cachorro Caramelo encontra prova de crime ambiental histórico e mobiliza o país. O homem foi chamado para falar diante de uma comissão. Desta vez, não fugiu. Eu não vim aqui como ex-líder, nem como político. Vim como alguém que a floresta acolheu. E que aprendeu com um cachorro o que é responsabilidade. Fez uma pausa. Cuidar da terra não é um favor. É um dever com os que vieram antes, e com os que ainda virão. A comissão aprovou, em regime de urgência, a destinação de recursos para a descontaminação da área. A vila foi salva. A nascente, protegida com barreiras naturais e monitoramento, voltou a correr limpa semanas depois. Os moradores voltaram às suas casas. As plantas começaram a florescer novamente. Os ipês, agora em fim de ciclo, soltavam pétalas que cobriam o chão como tapetes dourados. Caramelo, mesmo com a idade avançando, corria como filhote. E então, numa tarde calma, a vila organizou uma cerimônia de agradecimento. Cada morador colocou uma fita em uma árvore próxima à clareira do centro. Fitas com seus nomes, desejos e histórias. No final da cerimônia, todos se viraram para o homem e para Caramelo. E vocês? Perguntaram. O homem amarrou uma fita simples com duas palavras: recomeço verdadeiro. Caramelo não tinha fita. Mas caminhou até a árvore mais antiga da vila, se sentou em frente a ela e uivou. Foi um uivo longo, grave, carregado de emoção. E todos entenderam. Naquele som, estava o passado, o presente e o futuro da floresta. Estava a dor do que foi perdido, e a alegria do que foi recuperado. Estava o espírito de algo que só os mais atentos conseguem perceber, a alma viva da terra. O homem chorou em silêncio. Abraçou o cachorro como se fosse parte dele. Obrigado, Caramelo. Sem você, nada disso teria acontecido. Caramelo lambeu sua mão. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Se deitou na sombra da árvore e dormiu tranquilo, como quem cumpriu sua missão. A estação seca havia chegado. A floresta trocava sua vestimenta úmida por um ar mais firme e poeirento, e os caminhos antes escorregadios agora estalavam sob os passos. O céu era um pano azul limpo, quase sem nuvens, e o sol queimava forte desde cedo. Ainda assim, a vila parecia respirar com mais leveza. O ar, embora quente, estava carregado de gratidão. Caramelo andava mais devagar nos últimos dias. Não por estar doente, o veterinário que havia se instalado na vila, voluntário vindo da cidade, garantiu que ele estava bem, mas por cansaço. Um cansaço honesto, de quem carregou muito nos ombros invisíveis da alma. O rabo ainda abanava. Os olhos ainda eram vivos. Mas o passo trazia a tranquilidade de quem não precisava mais correr. O homem, agora completamente adaptado à nova vida, havia assumido o papel de elo entre a vila e o mundo de fora.
Com a fama que seu retorno e o caso da contaminação trouxeram, ele havia recebido convites para palestras, entrevistas e até campanhas públicas. Aceitou apenas participar da construção de um projeto de preservação nacional, que incluía diversas comunidades tradicionais. Sua condição? Trabalhar diretamente da vila, sem abandonar a floresta nem Caramelo. E foi justamente por causa de uma dessas reuniões, que aconteceriam em uma cidade vizinha, que o conflito se formou. Vai só por 2 dias? Perguntou Elsa, franzindo o senho. 2 dias. Só para apresentar o projeto. Nada de política, nada de discurso bonito. Só apresentação técnica. E Caramelo vai? O homem olhou para o cachorro, que descansava à sombra de uma mangueira. Seus olhos o acompanhavam com atenção, mesmo sem se levantar. Ele não gosta de carro. E eu sei que esse tipo de lugar, cheio de gente, barulho, ar-condicionado, não é para ele. Vou deixá-lo aqui. Com vocês. Elsa assentiu, mas havia algo não dito entre os dois. Na manhã da partida, Caramelo acompanhou o homem até o portão de entrada da vila. Não passou dali. Sentou, olhou, e latiu uma vez. Forte. Em tom de despedida. O homem hesitou antes de entrar no carro. Eu volto logo, parceiro. O cachorro não respondeu. Mas seus olhos pareciam saber mais do que ele deixava transparecer. A estrada até a cidade vizinha cortava plantações, riachos e campos abertos. Era longa, e embora as paisagens fossem bonitas, o homem sentia o peito apertado. Não era saudade, era como se algo estivesse fora do lugar. Um desconforto sutil, como um zíper fechado do lado errado. Na cidade, tudo era diferente. Gente apressada, buzinas, concreto, placas de publicidade. A reunião aconteceu num centro de convenções frio, com paredes de vidro e poltronas estofadas. Os participantes falavam bonito, usavam termos técnicos, aplaudiam em momentos certos. Mas poucos sabiam o que era caminhar no barro com o pé descalço ou ouvir o som da floresta à noite. Quando foi sua vez de apresentar, o homem sentiu uma pressão estranha no peito. Pegou o microfone, olhou para o público, mas em vez de abrir os slides no computador, tirou do bolso uma folha dobrada. Eu ia mostrar gráficos. Mapas. Estatísticas, começou. Mas acho que hoje isso não vai adiantar. Silêncio. O que me trouxe até aqui não foram números. Foi um cachorro. Um vira-lata. Um caramelo. Ele me viu num momento em que nem eu me enxergava. Ele me seguiu mesmo sem eu merecer. E me levou de volta para casa, respirou fundo. Por isso esse projeto existe. Porque se a gente quer salvar a floresta, precisa começar salvando a si mesmo. Aplausos tímidos começaram. Depois, vieram mais fortes. Muitos se emocionaram. Outros, desconfortáveis, evitaram contato visual. Após a reunião, recusou o jantar de gala. Queria voltar. Sentia uma urgência, como se algo o puxasse pela alma. Na estrada de volta, o céu escureceu rápido. Nuvens carregadas, mesmo fora da estação. Raios ao longe. E então, no meio do trajeto, o pneu do carro estourou. Sem sinal de telefone, sem ajuda por perto, ele teve que esperar a manhã chegar para caminhar até um posto distante. Voltou só no dia seguinte à vila, sujo, cansado e ansioso. Caramelo não estava na entrada. Nem no terreiro da escola, nem perto das hortas, nem embaixo da mangueira. O homem correu pela vila, perguntando. Todos pareciam estranhos. Discretos demais. Elsa o encontrou no meio do caminho. Ele sumiu ontem. Logo depois da chuva. Ninguém viu para onde foi. O homem não disse nada. Correu. Pegou a trilha do velho Jatobá. O mesmo caminho onde haviam descoberto os documentos. Chamou por ele. Gritou. Escutou o eco das árvores. Nada. Depois, seguiu para o mirante da Pedra Alta. Chamou outra vez.
Silêncio. Foi só ao entardecer que ouviu o latido. Fraco. Longínquo. Mas era dele. Seguiu o som até uma pequena caverna na encosta de um morro. Um lugar quase inacessível, entre pedras e raízes. Lá, encontrou Caramelo. Estava deitado. Fraco. Tinha escorregado enquanto perseguia alguma coisa, talvez um tatu ou outro animal da floresta. Havia se machucado na queda. O homem se ajoelhou. Ei, você não podia ter saído sozinho. Acariciou o focinho sujo. Mas claro que foi procurar alguma coisa, né? Carregou o Caramelo nos braços. De volta à vila. Os moradores ajudaram, improvisaram uma maca, aqueceram panos, prepararam remédios caseiros. O veterinário foi chamado e, apesar da pancada, garantiu que o Caramelo ia se recuperar. Só precisava de tempo. Descanso. Durante 3 dias, o cachorro não saiu da cama. Comia pouco. Dormia muito. Mas o olhar estava ali. Firme. Presente. O homem não saiu de perto. Dormia ao lado, conversava com ele como se estivesse em plena lucidez. Eu fui embora por um dia só, e olha o que você arrumou. Sorria, triste. Mas quer saber? Foi bom. Porque agora eu entendi. Na manhã do 4º dia, Caramelo levantou. Com dificuldade, com passos lentos, mas levantou. Caminhou até a varanda da cabana. Olhou o horizonte. O céu estava limpo de novo. E então, sem alarde, sentou-se. O homem se sentou ao lado dele. O silêncio era confortável, como uma velha música conhecida. Você me trouxe até aqui, Caramelo. Me trouxe de volta. Caramelo apenas deitou a cabeça no colo dele. E dormiu. Naquele momento, o homem soube que o ciclo estava completo. A floresta agora tinha voz, tinha proteção, tinha futuro. A vila estava segura. O projeto, em expansão. E ele, bem, ele não era mais o homem que um dia entrou na mata fugindo de si. Agora, era parte da floresta. E Caramelo, o vira-lata que um dia o encontrou delirando, havia se tornado símbolo de tudo aquilo. Mais do que um cachorro, mais do que um salvador, era guardião. Caramelo agora andava com certa solenidade. Já não precisava correr, nem farejar o tempo todo. Sua presença era suficiente para mover ações, iniciar conversas e até mesmo silenciar discussões. A vila sabia, onde ele estivesse, havia propósito. Era como se a floresta falasse por meio de seus passos, pausados e conscientes. O homem, por sua vez, havia encontrado uma rotina tão harmoniosa quanto inédita. As manhãs começavam cedo, com visitas à horta comunitária, e depois seguia para a pequena escola improvisada, onde ensinava crianças a ler mapas, entender a história do local e reconhecer sons da mata. À tarde, organizava encontros com moradores para discutir decisões sobre a vila. Tudo era feito em assembleia, de forma horizontal. Ele havia aprendido a escutar mais e falar menos. Mas nem tudo era calmaria. Após a vitória contra a contaminação e o reconhecimento da vila como território de valor ambiental e cultural, começaram a surgir novas propostas. Algumas universidades queriam instalar núcleos de estudo. Um instituto ambiental propôs fazer um documentário sobre Caramelo. Um grupo de investidores sugeriu criar um ecoparque turístico controlado. Foi nessa última proposta que o clima azedou. A reunião aconteceu em uma tarde quente, na casa comunitária recém-reformada. 2 representantes do grupo vieram com apresentações em tablets, falaram sobre sustentabilidade, rentabilidade e visibilidade global. Ofereceram infraestrutura, sinal de internet, heliporto e uma promessa de manter 70% da floresta intocada. Enquanto falavam, Caramelo, deitado ao lado do homem, levantou a cabeça. Seus olhos se estreitaram. Um rosnado baixo escapou da garganta, quase imperceptível. O homem percebeu. E entendeu o recado. Levantou a mão, interrompendo a apresentação.
A floresta não precisa de visibilidade. Precisa de respeito. Os investidores insistiram. Um deles, mais jovem, rebateu: vocês precisam pensar nas próximas gerações. Um ecoparque traria empregos, recursos, estrutura. A floresta já dá tudo isso, se retrucou Elsa, firme. Só que é a sua maneira. A proposta foi recusada. Mas não sem consequência. Dias depois, começaram a circular rumores em que a vila estava fechada para o progresso, que o homem havia se radicalizado, que estava usando o caramelo para manipular a população local. A tensão se infiltrou como mofo em parede úmida. Alguns moradores mais jovens começaram a questionar as decisões. Não queriam um parque, mas desejavam conexão com o mundo, oportunidades, tecnologia. Por que não podemos ter os dois? Perguntavam. O homem ficou em silêncio por dias. Até que, numa manhã seca e silenciosa, decidiu agir. Reuniu todos na clareira central e trouxe um velho rádio de pilha, um gravador e um envelope. Antes de responder à pergunta de vocês, quero que ouçam isso. Ligou o gravador. A fita cassete, encontrada na caixa de documentos sob o Jatobá meses atrás, ecoou pela clareira. Era a voz do pai dele. Grave, pausada, levemente rouca. Se um dia ouvirem isso, saibam que não deixamos essa floresta por medo. Nós saímos porque, na época, o mundo não escutava. Mas sabíamos que ela valia mais do que ouro. Que havia vida nos sons da mata, nos olhos dos animais, no ritmo das águas. A fita prosseguia com relatos, sons da floresta, risos abafados e uma última frase: talvez um dia alguém volte. E escute. E fique. Silêncio. O homem guardou o gravador, ergueu os olhos e disse: eu voltei. E fiquei. Mas entendo quem queira mais. Só que o mais não pode significar o menos floresta. Propôs então uma alternativa: criar uma rádio comunitária operada com energia solar, que transmitisse cultura local, saberes ancestrais, sons da mata, entrevistas com moradores e até debates sobre futuro sustentável. Um projeto que conectasse a vila ao mundo sem abrir as portas para interesses predatórios. A proposta foi aceita com entusiasmo. E assim nasceu a Rádio Caramelo, uma frequência modesta, mas potente em alcance emocional. A primeira transmissão foi feita por uma menina de 9 anos que recitou um poema que ela mesma escrevera sobre o cachorro. Ele late sem palavras, mas a gente entende. Porque quem tem coração, escuta sem precisar tradução. O sucesso foi imediato. Em poucas semanas, ouvintes de outras regiões começaram a sintonizar. A rádio virou ponte entre mundos. E Caramelo? Era tema de vinheta, mascote, e até narrador de histórias, interpretado por uma voz suave e bem-humorada de uma senhora local. A fama cresceu mais uma vez. Mas agora, com raízes firmes. Só que fama atrai tudo. Uma das subtramas esquecidas até então reapareceu: um antigo desafeto político do homem, que agora ocupava cargo relevante em um instituto nacional, começou a investigar supostas irregularidades nas concessões ambientais da vila. Acusava o homem de utilizar sua posição de influência para bloquear investimentos e manipular decisões comunitárias. Veio uma carta oficial, solicitando presença em uma nova audiência pública. O homem, cansado, quase recusou. Foi Caramelo quem, naquela noite, se deitou sobre a carta com o focinho em cima, como se dissesse: me enfrenta. Você não fugiu até agora. Na audiência, em um grande auditório na capital, o homem foi direto. A floresta não precisa ser vendida para ser valorizada. A cultura não precisa ser empacotada para ser respeitada. E os cachorros de rua, como o Caramelo, têm mais ética que muita gente engravatada. A frase virou manchete no dia seguinte. A audiência terminou com mais apoio popular do que ataque. O tal desafeto, sem provas, foi silenciado por sua própria arrogância. E a vila saiu fortalecida. Ao voltar para casa, Caramelo correu em sua direção. Mesmo mais velho, mesmo com as articulações pesadas, ainda encontrava força para celebrar. O reencontro dos dois, diante da vila inteira, foi emocionante.
E o homem, naquele momento, percebeu que não estava mais carregando o peso da liderança. Agora, compartilhava. Dividia. A floresta era uma construção coletiva. Na nova assembleia, muitos jovens passaram a participar mais ativamente. Alguns sugeriram criar oficinas de produção musical usando sons da natureza. Outros, aulas de cinema para gravar pequenos documentários. Até mesmo oficinas de tecnologia verde começaram a ser debatidas. O mais interessante? Todas essas ideias tinham algo em comum e começavam com uma escuta atenta à terra. A floresta era agora protagonista. E Caramelo? Seu andar estava mais lento, mas seu olhar era ainda o mesmo. Quando passava, os moradores sorriam. As crianças o seguiam em filas silenciosas, como quem aprende com a própria sombra. A vila crescia. Em consciência, em união, em cuidado. E, numa tarde de céu dourado, durante uma oficina de escrita para idosos, uma senhora escreveu: "O que a cidade esqueceu, o mato ensinou de novo." E foi um cachorro que trouxe a lição. O homem leu em voz alta. Olhou para Caramelo, deitado sob a sombra do ipê. Você salvou muita gente, parceiro. Mais do que sabe." Caramelo bocejou. Olhou devagar para o céu. E voltou a dormir. Mas todos sabiam que mesmo em repouso, aquele cachorro continuava vigiando. Sempre. O sol ainda não havia despertado completamente quando a vila começou a se movimentar. O ar estava fresco, tingido pelo orvalho que ainda descansava sobre as folhas e as flores silvestres. A vida pulsava em ritmo lento, mas firme, como a respiração de Caramelo, que já acordava ao lado do homem em sua pequena cabana. Durante meses, a Rádio Caramelo havia sido o fio condutor da vila, conectando corações, despertando memórias e trazendo esperanças. A frequência modesta, mas cheia de alma, agora recebia mensagens de outras regiões, de pessoas que nunca tinham pisado naquela floresta, mas que já se sentiam parte dela. Naquela manhã, porém, uma nova inquietação tomou conta do homem. Uma sensação que começou como um sussurro no fundo da mente e foi crescendo, como o vento antes da tempestade. Enquanto tomava seu café simples, observava Caramelo esparramado no chão. O cachorro já não tinha a agilidade dos primeiros dias, mas carregava consigo um olhar profundo, quase como se enxergasse além do visível. "Você está sentindo isso também, amigo?" perguntou baixinho. Caramelo respondeu com um leve rosnado, o que fez o homem rir. Naquela tarde, chegou à vila um grupo diferente. Não eram investidores, nem pesquisadores. Eram jornalistas de uma rede nacional de televisão, interessados em fazer uma matéria sobre as transformações que estavam acontecendo ali. A vila logo se mobilizou para recebê-los, preparando pequenas apresentações, exibindo o trabalho da rádio comunitária e contando histórias de superação. A chegada da equipe trouxe uma agitação diferente. Caramelo sentia o barulho das câmeras, a correria, o cheiro estranho dos equipamentos. Preferiu se esconder entre as raízes do grande jatobá, onde seu cheiro se misturava ao da terra e das folhas. Durante as entrevistas, o homem falou com calma, explicando a importância de respeitar a floresta e as pessoas que dela dependem. A vila, aos poucos, mostrava a complexidade de sua existência, tradições antigas entrelaçadas com a modernidade, um delicado equilíbrio entre preservação e desenvolvimento. Mas não demorou para que surgisse o primeiro desafio real desde a vitória da audiência pública. No dia seguinte à saída dos jornalistas, a vila recebeu uma visita inesperada de um representante da empresa de energia elétrica da região, com uma proposta de instalar uma linha de transmissão que cruzaria uma parte da floresta. A promessa era clara: de energia confiável, acesso facilitado à tecnologia, melhorias na infraestrutura. Para muitos moradores, especialmente os jovens, era a chance de um futuro mais conectado, com possibilidades antes inimagináveis. Mas para o homem, o dilema era evidente. O traçado da linha passava por áreas importantes para a fauna, além de ameaçar antigos sítios arqueológicos descobertos por moradores durante as trilhas. Reuniões intensas tomaram conta dos dias seguintes. O homem convocou especialistas ambientais e arqueólogos da universidade parceira para avaliar o impacto real da obra.
Ao mesmo tempo, escutava os jovens da vila, seus desejos e medos. Caramelo, como sempre, estava presente. Seus passos lentos percorriam os arredores das reuniões, como se guardasse a floresta com seu corpo e alma. Depois de semanas, uma proposta alternativa surgiu: a empresa aceitaria um desvio na linha, que passaria pela área já degradada próxima à vila, evitando o coração da floresta. Porém, o custo aumentaria e o prazo para entrega se estenderia. Mais uma vez, a vila se viu diante do impasse entre desenvolvimento e preservação. O homem propôs uma votação aberta, onde cada morador poderia expressar sua opinião. O debate foi longo, intenso, com vozes se elevando, lágrimas surgindo e também risos compartilhados. No final, a decisão foi unânime: preservar a floresta valia mais que a pressa por tecnologia. A empresa acatou a decisão, e o projeto seguiu um novo trajeto. A vitória teve um preço: o atraso causou insatisfação em setores da região, e a vila passou a ser vista como recalcitrante por algumas autoridades. O homem recebeu alertas velados para repensar sua liderança. Mas dentro da vila, o sentimento era outro. Uma mistura de orgulho e pertencimento que fortalecia cada laço. Nesse período, Caramelo começou a apresentar sinais de cansaço maiores. As caminhadas ficaram mais curtas, e ele passava longos períodos deitado sob o sol ou nas sombras das árvores. O homem, preocupado, buscou o veterinário, que diagnosticou um início de artrite, comum para cães da idade dele. Prescreveu cuidados, banhos de ervas e massagens diárias. Mesmo com as limitações, Caramelo continuava a ser presença constante na vida da vila, como um símbolo vivo da resistência e do amor. A conexão emocional entre ele e o homem se aprofundava. Havia um entendimento silencioso entre os dois, feito de gestos, olhares e companhia. O homem começou a escrever um diário onde registrava suas conversas com Caramelo, as lições da floresta e os aprendizados diários. Em uma dessas anotações, ele escreveu: Caramelo me ensina que a força não está na velocidade, mas na persistência. Que mesmo com o corpo cansado, o espírito pode seguir firme. Que o amor, muitas vezes, é silêncio e presença. Enquanto isso, as subtramas continuavam a se desenrolar. Uma das mulheres mais idosas da vila, Dona Lourdes, iniciou uma série de oficinas de bordado com motivos da floresta, unindo tradição e arte contemporânea. O trabalho dela ganhou destaque em uma feira regional, aumentando o interesse pelo artesanato local e gerando uma renda extra para a comunidade. Outro jovem, Tiago, começou a experimentar com tecnologias sustentáveis, criando pequenos dispositivos de captação de água da chuva que poderiam ser usados em regiões áridas próximas. Seu projeto recebeu apoio do Instituto Ambiental Ligado ao Homem. Essas iniciativas ajudavam a unir a vila, criando pontes entre gerações e entre o antigo e o novo. Mas a maior lição daquele tempo veio em uma tarde chuvosa, quando Caramelo, mesmo com suas dificuldades, levantou-se com esforço e saiu em direção à margem do rio, onde um grupo de crianças brincava e ria. Ele se sentou ali, observando, como se estivesse abençoando aquele momento de inocência e esperança. O homem, que o seguia à distância, sentiu um nó na garganta. É para isso que lutamos, meu amigo. Para que eles possam brincar, rir, viver. Naquele instante, a floresta cantava com as gotas que caíam das folhas, a vila respirava vida, e o velho cachorro Caramelo mostrava que mesmo o cansaço pode ser um tributo à coragem. O vento soprava diferente agora. Trazia não apenas cheiro de terra molhada, mas a promessa de que, apesar dos desafios, a história ainda estava sendo escrita. Que o futuro era um caminho aberto, feito de cuidado, resistência e amor. E, acima de tudo, que a verdadeira mudança vinha daqueles que estavam dispostos a escutar o homem, a vila, Caramelo e todos que acreditavam que um cachorro vira-lata poderia transformar uma floresta em um destino. O tempo parecia mover-se de forma diferente na vila. Os dias fluíam entre o zumbido suave das abelhas, o cantar dos pássaros e o rumor tranquilo do rio. Cada momento carregava um peso e uma leveza ao mesmo tempo, como se a natureza e a comunidade tivessem encontrado uma coreografia invisível para seguir. Caramelo, apesar dos anos e das dificuldades nas articulações, mantinha-se vigilante, o olhar sempre atento aos sons da floresta e aos passos dos moradores.
Sua presença era um amparo silencioso para todos, um símbolo de resistência e de amor incondicional. Naquele capítulo da história, a vila enfrentava um novo desafio, menos explícito, mas igualmente urgente. A mudança climática, perceptível nas estações que agora eram menos previsíveis, começou a afetar as colheitas, os cursos d'água e até mesmo a saúde dos moradores mais frágeis. O homem sabia que precisavam agir, mas sentia-se limitado pelos recursos escassos e pelo pouco conhecimento formal da comunidade sobre o tema. Foi então que, numa manhã clara de inverno, chegou à vila uma jovem pesquisadora chamada Helena. Ela trazia consigo um olhar curioso, um sorriso aberto e uma mochila cheia de equipamentos simples, mas eficientes, para monitorar a qualidade do solo e da água. Helena se apresentou na Assembleia Comunitária e explicou que trabalhava com projetos de adaptação climática para comunidades rurais, ajudando a desenvolver práticas sustentáveis que preservassem a natureza e garantissem segurança alimentar. O homem, que já conhecia a importância do diálogo e da colaboração, acolheu Helena de braços abertos. Mas sabia que a integração entre saberes tradicionais e científicos não seria simples. Logo começaram as oficinas, sessões abertas onde os moradores compartilhavam suas experiências com a terra, as mudanças percebidas e os saberes passados por gerações. Helena, por sua vez, apresentava dados, gráficos e soluções práticas. Caramelo participou de tudo, andando entre os grupos, ouvindo, observando. Em uma dessas tardes, ele se deitou próximo a Helena enquanto ela explicava o uso de um medidor de umidade no solo. O cachorro parecia entender que aquele conhecimento era uma nova ferramenta para proteger o lar. Mas, como em toda jornada, obstáculos surgiram. Alguns moradores, especialmente os mais velhos, desconfiavam da tecnologia. Viam nela uma ameaça às tradições, um risco de o desvirtuar ou o modo de vida ancestral. Além disso, questões internas começaram a emergir, discussões sobre a gestão da água, divisão das terras para cultivo e prioridades para uso comunitário causaram pequenas fissuras no grupo. O homem, como mediador, percebeu que precisava agir com sensibilidade. Reuniu-se em pequenos grupos, ouviu cada voz e trabalhou para criar um plano coletivo que unisse ciência e tradição. Caramelo, muitas vezes, parecia ser seu parceiro nas conversas. Em uma dessas noites, deitado aos seus pés, o homem confessou: "Sabe, amigo, às vezes é difícil conciliar tudo isso. Mas talvez seja a única saída." A resposta veio na forma de um olhar calmo e acolhedor do cachorro, como se dissesse: "Confie. O caminho aparece." Enquanto o plano ganhava forma, a vila passou a experimentar novos métodos de cultivo, com rotação de culturas e técnicas para conservar a umidade do solo. Pequenos sistemas de captação de água da chuva, idealizados por Tiago, começaram a ser instalados, garantindo água mesmo nos dias mais secos. Essas iniciativas não apenas melhoraram a produção agrícola, mas fortaleceram os laços comunitários. Cada sucesso, porém, tinha um preço. Horas extras de trabalho, cansaço físico, dúvidas sobre o futuro. Mas o espírito coletivo crescia. A subtrama do artesanato continuava vibrante. Dona Lourdes e suas alunas bordavam padrões que narravam a saga da vila, entrelaçando símbolos da floresta, figuras de animais e a imagem de Caramelo, que já se tornará lenda viva. Essas peças começaram a ser vendidas em feiras fora da região, gerando renda para a vila e uma sensação de orgulho. Helena ajudou a criar um site simples para divulgar o trabalho, aproximando a vila do mundo sem que precisassem abandonar sua essência. No meio de tudo isso, uma nova reviravolta apareceu. Durante uma expedição para verificar o estado do rio, Tiago e Helena descobriram uma fonte de poluição que ameaçava a saúde da água, uma antiga fábrica abandonada a poucos quilômetros dali, que ainda despejava resíduos no afluente. A notícia correu rápido pela vila. O impacto seria grave e poderia comprometer meses de trabalho. O homem organizou um grupo para buscar apoio nas cidades vizinhas, contatar órgãos ambientais e mobilizar a opinião pública. A rádio comunitária voltou a ser ferramenta fundamental, informando moradores e convocando ações. Caramelo participou, como sempre, mantendo a calma, como um farol silencioso. O conflito interno do homem também se intensificava. Ele queria proteger a vila, mas sentia que cada vitória trazia um custo.
Questionava-se se conseguiria realmente equilibrar todos os interesses, preservar a floresta e garantir um futuro digno para todos. Em uma noite, enquanto observava as estrelas com Caramelo ao seu lado, desabafou: às vezes, sinto que carrego o peso do mundo. Que não posso falhar. O cachorro, com seu jeito tranquilo, encostou a cabeça em seu joelho, transmitindo conforto sem palavras. Enquanto isso, a luta contra a poluição mobilizou novos aliados. Organizações ambientais, universidades e moradores uniram forças para exigir a limpeza da fábrica e a recuperação do rio. Após meses de negociação e pressão, uma parceria foi firmada para a descontaminação do local, com a participação ativa da vila. Era uma vitória, sim, mas que demandaria tempo, paciência e trabalho árduo. Com isso, a vila amadureceu ainda mais. A compreensão de que o cuidado com a natureza era um compromisso contínuo, um ato diário, compartilhado por todos. Caramelo, apesar dos sinais da idade, continuava sendo o coração daquele processo. Sua presença trazia calma nos momentos de tensão e força nas horas difíceis. Em um raro momento de brincadeira, algumas crianças encontraram o velho cachorro com um graveto e, mesmo cansado, ele aceitou a brincadeira, abanando o rabo com alegria. A cena foi capturada por Helena e virou a capa de uma reportagem sobre a vila, um símbolo da harmonia possível entre homem, animal e natureza. Assim, a história seguia. Entre desafios, descobertas, perdas e ganhos, a vila aprendia que as raízes mais fortes eram aquelas que seguravam o céu. O amanhecer trouxe um ar diferente à vila, como se o próprio céu tivesse aberto uma fresta para deixar passar uma luz especial. O frescor da manhã misturava-se ao aroma da terra molhada, das flores silvestres e do café recém-preparado. Era um momento de calmaria antes da tempestade, mas também de esperança renovada. O homem acordou cedo, sentindo no peito a mesma mistura de ansiedade e paz que o acompanhava desde que Caramelo entrará em sua vida. O cachorro, embora envelhecido, levantou-se com esforço e se aproximou, abanando o rabo num gesto de pura confiança. Durante aquele último ano, tanta coisa havia mudado. A vila que antes era apenas um punhado de casas escondidas entre árvores, agora se tornava um modelo de resistência, cooperação e harmonia entre homem e natureza. A rádio comunitária tinha alcance regional, as iniciativas sustentáveis floresciam, e a cultura local, com suas tradições e arte, ganhava cada vez mais reconhecimento. Mas nada disso teria sido possível sem o vínculo que nasceu entre aquele homem e o cachorro Caramelo, um laço que tinha se tornado símbolo de um movimento maior, uma força silenciosa capaz de transformar vidas. Naquele dia, a vila preparava uma grande festa. Um festival para celebrar a conclusão dos projetos de preservação, a vitória na luta contra a poluição do rio, e a retomada da esperança em cada canto. Dona Lourdes, com suas mãos habilidosas, bordava bandeirinhas coloridas que enfeitavam a praça central. As crianças ensaiavam danças tradicionais, e os jovens cuidavam dos preparativos para a feira de artesanato e alimentos orgânicos. O homem, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade e o alívio da missão cumprida. Havia um misto de tristeza e alegria no olhar, pois sabia que aquela etapa chegava ao fim, mas também que outro ciclo estava prestes a começar. Caramelo, sentindo a movimentação, caminhava devagar ao redor da praça. Parava para receber carinho e distribuir lambidas, um rei silencioso daquela pequena comunidade. Antes do início oficial, o homem foi até o local onde o cachorro gostava de descansar, uma árvore frondosa, cujas raízes se estendiam profundas na terra, firme como a história daquele povo. Ele se ajoelhou ao lado do amigo e falou baixinho: "Você me salvou, meu velho amigo. Não só naquela floresta, mas em todos os momentos. Você me ensinou sobre coragem, paciência e amor verdadeiro." Caramelo levantou a cabeça, olhando nos olhos do homem, como se entendesse cada palavra. O festival começou com uma cerimônia simples, mas carregada de significado. A comunidade inteira se reuniu para agradecer à floresta, ao rio, aos animais e às pessoas que dedicaram seus esforços à preservação do lugar que chamavam de lar. O homem fez um discurso emocionado, lembrando dos primeiros dias, das dificuldades, das dúvidas e das vitórias conquistadas com esforço e união. Esta vila é prova viva de que quando nos unimos pelo que acreditamos, podemos transformar o impossível em realidade. Cada árvore preservada,
cada semente plantada, é um legado para nossos filhos e netos. Caramelo, como se entendesse a importância do momento, permaneceu ao seu lado, calmo e sereno. Logo depois, o silêncio deu lugar ao som dos instrumentos, das vozes cantando e das risadas que se espalhavam no ar. Era a celebração da vida, da esperança e do futuro. Mas, enquanto a festa seguia, uma surpresa apareceu. Um representante da prefeitura chegou trazendo um convite para a vila participar de um programa estadual de preservação ambiental, com recursos financeiros para ampliação dos projetos. O reconhecimento oficial enchia o coração de todos de orgulho e alegria. O homem, com lágrimas nos olhos, agradeceu a confiança e reafirmou o compromisso de continuar trabalhando com humildade e respeito. Naquele momento, Caramelo, apesar da idade avançada, levantou-se para acompanhar os aplausos. Parecia mais forte, iluminado pela energia daquela conquista. Mais tarde, quando a noite caiu, as luzes da vila se misturavam às estrelas. O homem sentou-se sob a mesma árvore, ao lado de Caramelo, e pensou em tudo o que viveram. Os obstáculos, as dúvidas, as brigas internas, as pequenas e grandes reviravoltas que quase os fizeram desistir. Mas a força da comunidade, aliada à sabedoria do velho cachorro, havia aberto caminhos antes impensados. Caramelo, cansado, aninhou a cabeça no colo do homem. Ele sentiu um calor no peito, uma paz profunda. Naquela floresta onde um dia o homem havia se perdido em delírios, ele agora encontrava clareza, propósito e amor, graças àquele cachorro que, sem palavras, o guiara para longe do pior e para perto do melhor. A história da vila, do homem e de Caramelo seria contada por gerações. Um conto de superação, respeito à natureza, e do poder da amizade verdadeira. Quando a lua cheia iluminou a noite, o homem sussurrou: "Obrigado, Caramelo, por ser meu guardião, meu amigo e meu caminho." O cachorro abanou o rabo, silencioso, enquanto a floresta cantava sua canção eterna de vida e renovação. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou perdidos, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.